Good morning, good afternoon and good evening, ladies and gentlemen. Estamos de volta para mais uma aula no nosso canal do YouTube. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é o Simple Present. Mais especificamente o Simple Present com os Other Verbs. Vou explicar o que é isso. Vamos lá. Primeiro, o que é o Simple Present? O Simple Present é um tempo verbal que representa ações de hábitos e fatos. Como assim? Muito simples. He is an engineer. Ele é um engenheiro. Isso é um fato. É o fato de ele ser engenheiro. Por exemplo, I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Fato também. Essa frase é um simple present, mas está usando um verbo to be. Hoje a gente vai aprender como usar os outros verbos além do verbo to be. Continuando. I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 da manhã. Wake up é o verbo acordar. Isso aqui é um hábito que eu tenho. I wake up at 7 a.m. Repare que aqui o meu verbo, a ação dessa frase, wake up, acordar, não é um verbo to be. E essa frase funciona de outro jeito. Vamos lá. Outro exemplo. He lives in São Paulo. Ele mora em São Paulo. Fato também. Então, he lives em São Paulo. O verbo é o verbo live, viver, morar. O simple present ou na verdade, no inglês temos 3 tipos de verbos. O verbo to be, que a gente já aprendeu em outro vídeo. Hoje, que a gente vai aprender os other verbs, que são todos os verbos, todos os outros verbos. E os modal verbs. São 7 verbos que a gente vai ver mais pra frente. Como o can, o could, né? Poder, poderia. Por que a gente separa em estruturas diferentes aqui, em tempos diferentes? Na verdade, a gente separa essas três categorias de verbos porque eles têm estrutura de frase diferente. Eu vou explicar mais. Vamos lá. Só para a gente revisar como que era o verbo to be. O verbo to be ele é muito importante e a estrutura dele é assim. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Essa é a estrutura afirmativa do verbo to be. A negativa do verbo to be é muito simples. A gente pega a afirmativa e adiciona o not. Então, I am not, you are not, ou aren't, is not, ou isn't. E a forma interrogativa é uma inversão da afirmativa. Então, I am vai virar am I. You are you? He is he? E assim por diante. Esse é o verbo to be. Tá bom, o que é o verbo to be mesmo? Ser e estar. Quando a gente tiver uma frase que eu tô falando, eu sou, eu estou, ela é, eles são, é verbo to be, então temos que usar essas estruturas aqui. Beleza? Agora, a aula de hoje, a gente vai focar mais nos other verbs, que é esta categoria de verbos aqui. E ela funciona diferente dessa daqui do to be. Vamos lá, ver como funciona. Não é nada difícil, tá bom? Mas primeiro, a gente tem que saber quem são os other verbs, ou os others, os outros verbos. Sério, são esses. Só esses? Não, tem muito mais. Aqui é só uma amostra, tá bom? Eu não vou focar nisso hoje, eu vou fazer um outro vídeo para vocês depois só de other verbs, mas aqui tem alguns exemplos. Pensem na sua rotina. Todas as ações que vocês fazem são verbos. E esses verbos provavelmente são other verbs. Então, é muito importante a gente saber usar da forma correta. Exemplo, drink, eat, go, play, learn, look, work, wait, send, ask, become, talk, live, like e muitos outros. Depois eu vou fazer um vídeo só focado nos verbos, mas hoje eu quero focar em como a gente usa estes verbos. Esses são os others, todos os verbos de rotina, ok? Então, to be, isso aqui, esses 3 verbos aqui, ó, am, is ou are. Others, tudo isso. Vamos lá então, como funciona o uso dos others? Vamos lá, eu vou pegar um verbo aqui, qualquer verbo que eu quiser, tá? Aqui na estrutura eu usei o verbo walk, que é o verbo caminhar, walk. Então como vai funcionar?
na frase, numa frase, né? Eu caminho, eu ando. I walk. Você anda. You walk. Ele anda. He walks. Ela anda. She walks. Ele ou ela anda para animar o objeto. It walks. Nós andamos. We walk. E eles ou elas andam. They walk. Simples. Vocês já repararam aí o que aconteceu. Basicamente, eu peguei o verbo. Quando usado com I, you, we, they, não teve alteração. É só colocar o verbo. Para he, she, it, houve uma alteração. A gente adicionou o S no fim dele. Vai ser sempre assim? Basicamente sim. Algumas exceções, mas basicamente funciona assim. Então qualquer verbo que eu pegar, basicamente sim. Vamos, sei lá, o verbo drink. Eu bebo. I drink. Você bebe. You drink. Ela bebe. She drinks. Nós bebemos. We drink. O verbo pagar. I pay. You pay. He pays. She pays. We pay. They pay. Todos os verbos. Beleza? Mais um aqui só pra gente ver como funciona. Outro verbo. O verbo watch. I watch. Eu assisto. É o verbo assistir. I watch. Por exemplo, I watch TV. Eu assisto TV. You watch TV. He watches. She watches. It watches. We watch. They watch. Aqui teve uma alteração. Foi o acréscimo não só do S, mas do ES. Por quê? Verbos terminados em CH, SH, X e O, a gente adiciona ES e não somente o S. Ok? Mas o som é o mesmo. Watches. Beleza? Outro verbo para vocês verem. Drive. O verbo dirigir. I drive. You drive. He drives. She drives. It drives. We drive. They drive. Normal. Sem muita diferença. Lembrando que para he, she, it, a gente coloca o S em frases afirmativas. Continuando aqui então. Isso é uma fórmula. Como funciona? A gente sempre vai ter um sujeito, né? I, you, he, she, it. Qualquer sujeito que for. Mais o verbo que eu quiser escolher. Lembrando que se for he, she, it, eu tenho que colocar S, ou ES, ou IES. E mais o resto da frase. Continuando. Temos aqui as exceções. Então, aquilo que eu já tinha falado. Verbos terminados em S, SH, CH, X e O. A gente coloca ES para he, she, it. Então, por exemplo, watch, assistir, wash, lavar, go, termina em O. Então, é o verbo ir, verbo muito importante. Goes, fix, arrumar, consertar, fixes, termina em X. Verbos terminados em consoante mais Y, a gente acrescenta o IS. Exemplo, study, estudar, studies, he studies, ele estuda, she studies. Cry, chorar, vai virar cries. Try, vai virar tries. Além disso, o verbo ter, que é o verbo have, para he, she, it vai virar has e não haves. Has. He has, she has, it has. Essas são as principais exceções. Seguindo aqui, na nossa explicação, alguns exemplos, como ficaria, por exemplo, o verbo go, né? I go, you go, mas he, she, it goes, we go, they go. Tranquilo também, o verbo ir. Seguindo o verbo have, como eu falei, o verbo ter, I have, you have, he, she, it has, we have, they have. Continuando, o verbo study, terminado em consoante Y, também muda. Para he, she, it vai ter o acréscimo do IES. He studies, she studies, it studies. Beleza? E a fórmula é a mesma. Sujeito, verbo, S para he, she, it, complemento. Seguindo aqui exemplos de frases, só para vocês verem usando em frases. Vamos lá. Examples. I work em São Paulo. Normal. She works em São Paulo. Então, se for uma afirmativa com he, she, it, coloca S. He studies physics. Ele estuda física. He studies physics. My cousin lives in Japan. Live é o verbo morar, viver. Então, my cousin é um he ou she. Então, lives. Coloca S.
Não necessariamente eu tenho que escrever he ou she aqui. My cousin é um he ou she. Então, coloca S também. Clark has a good job. Clark é um he. Então, se é he, eu coloco S. Have. Só que o have vira has quando é he, she, it. Beleza? Continuando aqui a nossa explicação, a forma negativa. Como funciona a forma negativa dos other verbs? No to be, a gente colocava o not. I am not, you are not, he is not. Aqui não vai ser mais o not, ok? Cuidado. Como funciona? A gente vai ter duas palavrinhas. Don't, então vai ficar I don't e mais o verbo que eu quiser. I don't have, no caso aqui. You don't have. Mas para he, she, it, a gente vai usar o doesn't. He doesn't have. She doesn't have. It doesn't have. E depois, para os outros, volta ao normal. We don't have. They don't have. Detalhe, muita atenção. Doesn't have. Lembra quando eu falei que o he, she, it adiciona S no verbo? Só na afirmativa. Aqui é negativa, não tem S. O S já está aqui, ó, no doesn't. Então, he doesn't have, ele não tem. You don't have, você não tem. We don't have, nós não temos. Ok? Então, simplesmente don't para I, you, we, they e doesn't para he, she, it, e o verbo fica idêntico em todos. Outro exemplo, watch. I don't watch, you don't watch, he doesn't watches. Não, cuidado, he doesn't watch. Tira o ES. É só na afirmativa que põe S, porque o S já está aqui. E assim vai. She doesn't watch, he doesn't watch, we don't watch, they don't watch. Watch, assistir. Mais um verbo, drive. I don't drive, you don't drive, he doesn't drive, she doesn't drive, it doesn't drive, we don't drive, they don't drive. Aqui tem o E, tá bom? Tá riscadinho, mas considera que tem o drive, porque o verbo já tem o E. Drive. Beleza? Então a fórmula é essa. A gente vai ter um sujeito, qualquer que seja, I, you, he, she, it, mais don't para I, you, we, they e doesn't para he, she, it, mais o verbo sem S e o resto da frase. Exemplos de frases negativas. I work em São Paulo, she works em São Paulo, he studies, aqui todas na afirmativa. Passando para a negativa vai ficar I work em São Paulo. Então vai ser I don't work em São Paulo. She works. Como é she, aí a gente tem que usar o doesn't. Então vai ficar she doesn't work. He doesn't study. My cousin doesn't live. Clark doesn't have a good job. Tudo bem? Ah, e se eu por acaso esquecer e falar she doesn't works, colocar o S aqui? Vai estar errado. É um erro, tá bom? Não é um erro muito grave, mas é um erro. She doesn't work. Ok? Prosseguindo aqui para a forma interrogativa, para a gente terminar. A forma interrogativa, no to be, se vocês lembram, a gente invertia, né? Por exemplo, I am virava am I. You are you. Aqui vai entrar duas palavras antes de tudo. E essas duas palavras vão ser o do ou does. Então, I walk, né? Eu ando. Do I walk? Virou pergunta. Do you walk? Pergunta. Para he, she, it, sempre vão ser diferentes. A gente não vai usar o do, a gente vai usar o does. Does he walk? Ele caminha. Does she walk? Does it walk? Depois volta ao normal. Do we walk? Do they walk? Ok? Então a gente usa do para I, you, we, they e does para he, she, it. Outro exemplo. Watch. Do I watch? Do you watch? Does he watch? Cuidado para não usar o S. Ok? Does he watch? Does she watch? Does it watch? Do we watch? Do they watch? Ok? E por fim, mais um exemplo aqui, né? Do I drive? Do you drive? Does he drive? Aqui eu mudei o verbo, tá? Do you have? Does he need? Ele precisa.
Does she work? Cuidado, né? Sem S, o S tá riscadinho aqui. Does she work? Does it take? Take é o verbo levar, pegar, tomar. Does it take? Do we travel? Nós viajamos? Tudo na pergunta. Do they play? Eles jogam? Ok? Então a estrutura ficou assim. A gente tem o do ou does para he, she, it, mais o sujeito, o verbo e o complemento. Lembrando que se for uma pergunta com WH, o WH entra antes de tudo isso. Por exemplo, where do we travel? Onde nós viajamos? Ou para onde nós viajamos? What do they play? O que eles jogam? Beleza? Só exemplos simples aí para facilitar o entendimento. Prosseguindo, algumas frases aqui, essas que a gente já tinha feito, passadas para pergunta, para interrogativa. I work em São Paulo vai virar Do I work em São Paulo? Eu trabalho em São Paulo? E com she vai virar Does she work? Cuidado para não usar S no verbo. Não é does she works. Lembro sempre que o S já está aqui, então não vai estar aqui. Does she work? Does he study? O verbo também volta ao normal. Does he study? Does your cousin live in Japan? Your cousin é um he ou she. Eu falo he ou she porque cousin tanto faz, né? Para homem ou para mulher. É primo ou prima. Então, mas independente, vai ser does, porque é he ou she, é does. Does Clark have? Clark é um he, então does. Tudo bem? Até esse ponto? Resumindo, essa é a estrutura final dos other verbs. Aqui a gente usou o verbo work como referência. Então, na afirmativa, a gente usa o verbo normal para I, you, we, they. S para he, she, it. Para negativa, a gente usa don't ou doesn't, somente para he, she, it, o doesn't. E do ou does na interrogativa. Se tiver WH, ele entra antes de tudo. Ok? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Façam os exercícios, pratiquem bastante, assistam várias vezes, que essa é uma matéria importantíssima para o seu desenvolvimento no inglês. E é isso, pessoal. See you next class. Bye bye.